Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E nós queremos também ter aqui assuntos, trazer assuntos para você que te levem, te instiguem aí a pensar um pouquinho. E aí nós vamos hoje pensar sobre essa relação aí, fé e religião. E muito se fala sobre essa relação aí. E é por isso que nós trouxemos um cientista para nos ajudar aí, para trazer aí à luz o que ele pensa sobre essa questão de fé e religião, sobre esse assunto. Ciência e religião, né? Ciência e religião. Aí você falou fé e religião. Fé e religião. Gente, me perdoa, é ciência e religião e por isso nós recebemos o cientista em física quântica, Edno de Souza. Edno, que bom tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia. Privilégio aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar esse momento de transmitir essa troca de informações. Maravilha. Edno, vamos falar sobre você um pouquinho aí para o nosso telespectador te conhecer. Quem é o Edno? O que o Edno faz? Como que veio esse interesse aí na ciência e contrastando aí com a religião? Bom, em realidade eu costumo dizer assim, o Edno é um indivíduo que nasceu com 3 P's. Você deve estar curioso para saber o que é isso. 3 P's. 3 P's, vamos lá. Eu nasci preto, pobre e na periferia. já desconstruiu aí muitos mitos aí para fora, né? Exatamente. Toda essa minha necessidade de sobrevivência me levaram a muitas experiências. Inclusive essa questão, porque eu também nasci dentro de um berço religioso, de formação católica, mas eu tinha sempre uma necessidade de entender determinadas coisas. Era muito difícil alguém chegar para mim e falar assim, olha, você precisa fazer isso. Não, eu preciso fazer isso por quê? Por quê? Tinha sempre um porquê. Tinha que ter sempre um porquê. Se ele me explicasse, eu poderia, olha, entendo e posso dizer se eu concordo ou não concordo. Então, essa foi sempre a minha base. Então, eu tive experiências, né, aqui no Brasil, depois eu fui para o exterior, vivendo nos Estados Unidos, né, quando o nosso amigo em comum me disse que não, poxa, nosso amigo em comum é o Euler Lemos, está ali nos bastidores ali, uma grande figura, quem tem um grande apreço, um cara extraordinário, mora aqui no meu coração. Ele fala que mora num bairro aqui de Belo Horizonte, mas é aqui no meu coração, viu? E eu sempre, e graças ao Euler, eu estou aqui, né? Essa amizade, esse relacionamento afetivo de vocês me permitiu estar aqui. Então ele falou, não, mas é da Igreja Batista. Eu falei, bom, mas nos Estados Unidos, assim que eu cheguei, eu também frequentei a Igreja Batista, embora eu morasse com uma família adventista, porque eu cantava nos 2 corais, num da Igreja Adventista e outro na Igreja Batista. Certo. Então eu sempre tive essa vivência dentro do ambiente religioso, com amigos muçulmanos, judeus, indianos, budistas. Isso tudo foi, vamos dizer, o meu start. O ponto de partida. O ponto de partida para eu entender, pera lá, por que existe tanta coisa, o que se diz, quais são as mensagens que vêm por trás disso e por que nós temos isso? Porque assim, minha mãe, meu pai falam, não, você precisa fazer isso para cuidar da sua salvação, você precisa... Mas mãe, o que é isso? Eu queria saber o porquê. Certo. Essa busca foi o que começou a me conduzir mais para o lado científico, para poder entender de uma maneira mais racional essa questão de toda a cultura da fé, que é propagada, seja por uma religião, seja por outra, mas espera lá, o que é entendido? Então começou essa busca. Dentro das minhas diversas atividades, como engenheiro de áudio, que trabalhei em turnês de shows com artistas pelo mundo inteiro, foi até que me deu a oportunidade de conhecer muita coisa, experimentar muita coisa nos mais variados lugares do mundo. A minha experiência como planejamento estratégico, marketing, também me levaram a experiências fantásticas. E depois foi o universo da física quântica que começou a me trazer um melhor entendimento de tudo aquilo que eu tinha absorvido ao longo da minha vida na questão religiosa.
Então eu pude falar, opa, agora tudo aquilo que foi me dito está fazendo sentido. Então eu consigo entender isso agora. Ô Ed, uma pergunta então para você. Por que no seu entendimento, por que as pessoas, elas dizem que ciência e fé são incompatíveis? Elas acreditam nisso, pelo menos. Em realidade, se você for ver, nós precisamos de uma outra ciência chamada história para poder explicar esse processo. Se voltarmos lá atrás, isso quando eu digo lá atrás, é assim, desde das primeiras civilizações, né? Civilização suméria, civilização do Vale do Rio Indo, civilização egípcia, todos eles sempre tiveram, ao lado de um governante, um sacerdote. E esse sacerdote tinha todo um conhecimento, mas quem realmente governava era o sacerdote, porque ele transmitia todo esse conhecimento. Isso veio até mais ou menos o século II depois de Cristo, ou da Era Comum, né? Dependendo, alguém mais cético chama de Era Comum, outros depois de Cristo. Só que isso começou a ser trabalhado de uma forma diferente. Por quê? Começaram a existir muitas pesquisas. Eu posso até te dar exemplos aqui que talvez vocês não conheçam, até porque nunca se teve interesse de divulgar. Você sabia que Moisés fez um processo iniciático? Não. Então tá. O que é o processo iniciático? Para algumas pessoas, o processo iniciático é uma coisa do ocultismo, misticismo. Não, na realidade não era isso. Nem tanto que no primeiro ano do curso iniciático, você aprendia sobre o movimento de rotação. Depois, no terceiro ano, você aprendia... Você diz isso por causa da sua cultura egípcia? Não é a minha cultura. Não, a cultura de Moisés. Mas, por exemplo, não só a cultura egípcia, mas como os outros povos, as outras civilizações tinham esse conhecimento. Porém, esse conhecimento não era divulgado para a grande massa. Sim. Por quê? De todo sempre, conhecimento sempre foi uma ferramenta muito grande de poder e manipulação. E uma total liberdade, né? Quanto mais conhecimento... Quanto mais conhecimento, mais liberdade você tem. Então, esse processo fez com que Pitágoras, também iniciado no Egito, como Aristóteles, tivesse um discípulo que escreveu sobre o movimento de rotação e translação. Quem pagou caro por isso? Galileu Galilei, já no século XVI. Então começou-se essa briga de que os cientistas, como estavam descobrindo muitas coisas, o poderio da igreja, no caso católica ou do cristianismo, não sei se eu posso dizer isso, na época, começou a cercear esse avanço. Então entraram num acordo, isso já no século XV, com René Descartes, com o dualismo. Então daí surgiu a ideia de materialismo e espiritualidade. Então deu-se a ideia de que essas coisas eram separadas, mas elas sempre tiveram que estar juntas. Quem vem resgatar esse processo é a física quântica no início de 1928, 1930. Então é recente, né? Século XX agora. Exatamente, século XX. Por quê? Quando você pega os processos, o René Descartes foi o responsável pela construção do método científico. O método científico de análise, ele observa o quê? Ele observa somente os nossos 5 sentidos. Só que esqueceram de colocar algumas coisas, as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. Isso faz parte da essência humana. E onde está isso? O sentimento, as emoções. No lado religioso, você pode chamar de alma, espírito. O nome que quiser dar talvez não tenha tanta importância, mas nós precisamos entender isso. Que faz parte da essência todo, humana, né? Exatamente, porque senão você não vai entender o ser humano. Caso contrário, nós somos um amontoado de ossos e carne seguindo. Quando eu passei a entender isso, eu consegui entender ainda a forma, vamos dizer, como é que eu posso usar a palavra que é até comum, de uma parábola em relação, Deus soprou o seu espírito nas narinas do ser vivente, do ser humano, e o transformou em ser vivente.
foi aí que eu entendi. Primeiro, estudando o judaísmo, eu consegui entender que Adam não é um nome próprio, mas sim o pronunciamento de um ser humano. E que Havá, em hebraico, quer dizer ser vivente. Então, isso faz sentido. Por quê? A essência, ela é eterna e a essência é única. Mas ela pode ocupar vários estados, estar presente em toda essa dimensão. O próprio René Descartes dizia... Seria a própria vida de Deus ali. Exatamente. Né? Que Deus soprou, ele soprou a sua vida. A sua vida. Por isso somos filhos. Então você entende, filhos de Deus nessa condição. Até porque se você observar a imensidão do universo, eu não consigo fazer a ideia de um homem com superpoderes. Mas sim uma divindade que é o princípio de tudo. Isso para mim faz sentido hoje, entendendo na física quântica, analisando todo o espectro da astrofísica, da astronomia. Aí você começa a entender uma série de coisas. E é por isso que todo esse pensamento está surgindo no livro Entendendo Melhor a Vida? Como que é? Não, na verdade é o seguinte, foi escrito um livro que eu vim aqui para Belo Horizonte discutir isso com a editora aqui de Belo Horizonte, onde já foi lançado um primeiro livro chamado A Caminho do Sucesso, a Preparação, e o segundo livro que vai ser publicado também, Entendendo Melhor a Vida, a Evolução. É uma continuidade de uma trilogia, justamente para trazer esse equilíbrio e um entendimento que eu consegui, de uma forma assim grotesca, proporcional à minha ignorância, colocar dentro desse livro todos os aspectos das principais religiões do mundo, a visão científica e fazer um entrelaçamento sobre tudo isso para que você possa fazer essa comparação. O que é espiritualidade, o que é espírito, todo esse tipo de coisa. E esse mito de que religião e ciência são coisas divergentes, muito pelo contrário. Não se excluem. Nunca deveria ter se excluído, sempre deveriam estar juntas. No meu modo de entender, a ciência sem a religião, ela é manca. E a religião sem a ciência se torna cega. Tem muito a ver com o que a gente conversou um pouquinho antes aqui, né, Sérgio? Num quadro aqui com a médica aqui, Isso, não sei se falando você já sobre estava nos bastidores. vitiligo. Sim. E eu compartilhando com ela que eu havia ido ao hospital e a médica, que nem é cristã, ela falou que os pacientes que tinham fé, eles ficavam muito menos tempo ali. Sim. Mas, pela ciência, isso não é algo comprovado, mas ela falou pela experiência, o que ela vê. Muitos não acreditam, mas é o que acontece. Mas, por exemplo, eu acho difícil porque, assim, eu tenho acompanhado trabalhos incríveis aqui no Brasil, dentro dos Estados Unidos também, nas principais universidades dos Estados Unidos. Você tem departamentos de estudo da espiritualidade, essa influência, esse tipo de coisa. Por isso que eu falo assim, existem tendências a determinadas academias dizerem que isso não funciona, certo. não funciona, até porque o Euler havia me pedido para preparar uma palestra que ele conheceu 3 trabalhos que eu faço, tanto de seminários, palestras, esse tipo de coisa, que ele tinha me pedido. Poxa, eu queria que você fizesse para o nosso grupo aqui, ou na igreja, falar sobre doença, saúde e a física quântica. Por quê? Se você soubesse o que nós somos capazes de fazer, então você entenderia o poder da oração, o porquê dessa questão de você trabalhar a fé, mas de que fé você está falando? Uma fé cega que pode te transformar num fanático ou uma fé raciocinada que vai fazer você compreender as adversidades da vida e essa autossuperação, um autoconhecimento que é o seminário que eu ministro. É um culto racional a sua vida. De certa forma, exatamente. Quando a Bíblia fala sobre o culto racional, é isso. Né? Sim, se desculpa assim que eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, que eu tive que passar muito tempo estudando hebreísmo, outros livros, então de repente tem alguma coisa que eu passo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Não se essa fé cega, essa fé... Exato, mas por exemplo... buscar um equilíbrio. Agora, você citou um exemplo extremamente importante. Paulo, na cultura cristã. Só que quantos sabem que ele era um profundo conhecedor do judaísmo, chefe do Sinédrio? Sim.
É a formação. Toda a formação dele. Então ele conheceu o que eu demorei muito tempo para entender, o que são essas 613 mitzvot que tem dentro da Torá. O que é a Torá? O que é o processo rabínico? Qual é esse processo de formação? Que eu tive que fazer aula com o rabino, porque se você não entender toda essa parte cultural do judaísmo, que não é uma religião, né? Não sei se isso é comum, mas o judaísmo não é uma religião, é um estilo de vida, por isso eles têm todo aquele processo, olha, desde o respeito com o alimento, toda aquela coisa da comida kasher, da Brit Milá, o respeito das 613 mitzvot, mas eu não vi nada de diferente no islamismo quando eu conheci as 114 suras que compõem o Alcorão. Então, assim, muito pouco se conhece e existe uma ideia muito segregacionista. Talvez se nós, do mundo cristão, né, que eu chamo nós, principalmente, você pega da Europa para o Ocidente, a predominância é cristã. No Meio Oriente, você tem essa cultura semítica e depois você tem o Extremo Oriente, que já tem uma outra cultura muito mais voltada para a espiritualidade, que aí você tem o budismo, o confucionismo, o shintoísmo e assim sucessivamente. Se nós conhecêssemos um pouco mais sobre isso, talvez nós teríamos um pouco mais de harmonia. Porque isso muitas vezes essa cegueira nos leva à condução do quê? Nós somos o proprietário de uma verdade. E a gente tenta fazer prevalecer aquilo. Ô Ed, numa pergunta para você, assim, hoje, como um cientista, na sua posição, de que forma a ciência tenta provar a existência de Deus? No meu modo de entender, particularmente, estão tentando fazer pelo caminho que eu não entendo ser o mais correto. O mais difícil. Estão fazendo pelo mais difícil, mas estão chegando sempre nesse resultado. Mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo para provar essa condição da existência de Deus, embora as pessoas já saibam. Por exemplo, se você pergunta para um religioso qualquer, ele, dentro das suas palavras, ele vai definir que Deus sempre existiu, sempre existirá, controla e governa todo o universo, esse tipo de coisa. Para um cientista, ele vai falar assim, existe no universo uma energia que governa todas as estruturas, que governa todo o universo. É uma definição técnica de Deus. É só uma questão semântica que muitas vezes... Mudou as palavras. Então, por exemplo, existe uma briga absurda por qual a terminologia mais correta. E, no entanto, se está falando da mesma coisa, porém de forma diferente. Mas você não vê que, por exemplo, dentro de tudo isso, quando eu vejo muitas vezes, são várias palavras sendo ditas, mas tem algumas que eu acho que são fortes. Por exemplo, quando a sua força está em você. Aí você depende de você. Aí eu vejo que, nesse momento, você tira o Deus, seja a energia, seja aquele Deus, para trazer a espiritualidade, para trazer para dentro de você. Talvez isso seja só uma questão de interpretação. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, quando nós falamos que nós somos filhos de quem? Adão. De Deus. De Deus. Da Nós, natureza. então, todos nós trazemos a centelha de Deus no espírito. Então, quando você chama essa responsabilidade para si, você é responsável por você. Não é pesado, não? Não, até porque assim, se fosse pesado, o maior professor de física quântica de 2000 anos atrás, você chama de Jesus. E ele já falava isso. Como pode ser pesado se ele dizia, a cada um de acordo com as suas obras? Um hiato de tempo no nosso programa. Eu estava pensando em outra coisa aqui, eu boiei nessa pergunta aí. É que eu falei com ele com relação ao eu. Muitas pessoas estão buscando dentro de mim, a força está em mim, eu posso. Aí ele está trabalhando, ele está comentando isso, que eu falei, não é muita responsabilidade você trazer para você a solução. Aí ele fala do confronto de Jesus segundo as suas obras. Mas aí não tem essa condição daquilo que, por exemplo, nós cristãos acreditamos e que vivemos essa tricotomia. Isso. Corpo, alma e espírito. Alma é aquilo que contém os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, como você disse aí, e o espírito, aquele que, recriado por Deus, comunica da parte de Deus
Aí fazendo essa condição interdisciplinar para poder responder a Carol? Não. Eis um equívoco. Que isso foi embutido de uma forma que se tornasse mais fácil a propagação, porque nós vivemos num universo, infelizmente, proselitista. Eu preciso angariar adeptos fiéis. Então, muito pouco se tem o compromisso de transmitir a essência verdadeira das coisas. Então, muita coisa se foi deturpada e a ciência, muitas vezes, quando levanta esses questionamentos, tornam-se questionamentos de contra a fé. E, na verdade, não é nada disso. O intuito é simplesmente fazer o quê? Você mostrar que muitas coisas aconteceram, porém não daquele jeito. Até porque se você pegar eu disse para você que eu não conhecia todas as passagens da Bíblia, mas algumas eu lembro. Então, por exemplo, eu chamo isso até de aula de motivação. Jesus dava aula de motivação. Quando ele chegava para todas as pessoas, dizia: vós sois deuses, vós sois capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Então você é um Deus em potencial. Mas se estiver conectado a ele. Mas é claro. Então, aí onde ele fala porque aí não especificamente é um Deus, no Evangelho de a pessoa João, é um Deus, ele mas falando ali da essência da fonte. figueira e da Exatamente. videira e nós os ramos. Mas, por exemplo, aí é que está. O fato de você ser uma folha, você deixou de fazer parte da árvore? Não. É assim que nós deveríamos trabalhar esse contexto. Mas a folha fora da árvore morre. Ué, mas Ela aí tem que estar ligada na fonte. Exatamente. Na raiz. Mas aí é que está. Então você ter essa ciência, né? Aí o termo ciência, né? Que é tomar conhecimento. Então, quando você tem isso, você consegue entender o todo de Deus e a sua responsabilidade. Então não fica pesado. Fica difícil, né? Porque aquele negócio, né? O que a gente quer é sempre assim, né? Um colo. É o mais fácil. Esse é o mais fácil. Pensando, a gente só tem a folha porque tem a árvore. Se não tiver árvore, não vai ter folha. Não, mas a folha sem árvore, ela morre. Isso, exatamente. Ela tem que estar vinculada. Exatamente. Ela por si só, ela não pode. Foi nisso que eu disse do eu. Então, Está em mim. Mas se você não estiver nele, você não se sustenta. Mas acontece que essa conexão você precisa manter de uma forma em que, através do seu pensamento, através das orações. Por isso, assim, quem sabe, numa próxima oportunidade que eu tiver, vir aqui para Belo Horizonte, que eu vim com uma série de compromissos, eu posso agenda aí. fazer uma palestra sobre essa questão da doença, a saúde e a física quântica. Vai ficar muito fácil você entender todas essas etapas, porque, infelizmente, a nossa cultura traz essa ideia de separação. E, no entanto, por exemplo, um dos princípios da física quântica, descoberto por Werner Heisenberg em 1924, de que somos todos uma única essência, estamos todos interconectados. 2000 anos atrás se ouviu alguém falar assim: somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Você acha que se ele falasse que nós estamos interconectados há 2000 anos atrás para um povo que era escravo, eles iriam entender? Não, naturalmente claro que não, a linguagem não era essa. Aí hoje, então, pensando aí de um modo mais atual, até a gente caminha aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, né? Tão rápido, mas queria que você falasse para a gente, Edno, sobre essa condição porque somos uma TV confessional, uma TV evangélica, e dessa relação entre o ensino bíblico e a atividade científica. Eu diria para você assim, o ensino bíblico talvez precise um pouco mais de estudo em conjunto com a ciência para poder, de repente, trazer para uma nova linguagem o que se estuda na ciência. Porque muita coisa que se passa dentro do ensino bíblico, dentro de outras religiões também passa, assim, vamos dizer que é uma tradição. Então, muitas vezes você vai encontrar a dificuldade de uma aceitação de, por exemplo, um monge budista, você falar para ele sobre a questão da integração de átomos ou qualquer coisa nesse sentido que você está demonstrando, ele está vendo, ele muitas vezes está percebendo através de algum dos sentidos e ele não vai te dar ouvido. Mas se um monge superior vir e falar para ele sobre a questão da revelação, ele vai atender isso.
de uma forma melhor. Talvez seja esse o ponto de divergência que exista. E se de repente unir cientistas, mas o que é isso? O que é isso? Ah, podemos usar essa linguagem? Podemos. E aí você equaciona, equaliza e traz isso muito melhor. Que bênção, legal demais. Aqui a cabeça está saindo até fumacinha, como vocês podem perceber. Isso é bom. Porque nos faz pensar exatamente sobre essa interação, fé e ciência, né, Edno? Sim. E a gente precisa crescer nisso aí e fazer algumas perguntas, ter a oportunidade daqueles porquês que você sempre buscou e isso nos ajuda. E que não tenho todas as respostas e acho que vai ser difícil ter todas essas respostas. Mas a cada dia é sempre um novo porquê. É um patamar a ser alcançado. Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.